pessoal, beleza? Então, estamos aqui com mais um vídeo para o canal, né? Nesse vídeo, galera, a gente vai estar mostrando para vocês como tirar um CI resinado sem danificar a placa e sem danificar o CI, né? Muitas vezes a gente está precisando de um CI e a gente precisa tirar de uma placa que está resinada, tá? E a gente tem que saber tirar esse CI com cuidado para não danificá-lo. Primeiro ponto. Segundo, às vezes a gente está fazendo um reparo em uma placa e precisamos tirar o componente, né, para fazer um rebaling ou até mesmo para fazer uma substituição. E a gente precisa saber como tirar, extrair esse componente sem danificar a placa também. Mesmo que o componente esteja danificado, a gente precisa colocar outro, mas pelo menos a gente tem que ter o cuidado de não danificar a placa. Então esse vídeo é exatamente para isso, para que você possa aprender a remover um circuito integrado que esteja resinado sem danificar a placa do dispositivo, tá bom? Eu sei que tem muitos técnicos aí que já fazem reparos, né, até mais avançados e tal, mas ainda sentem dificuldades em tirar esses tipos de circuito integrado, né? Quando o aparelho tem um CI resinado, existe uma certa dificuldade para alguns colegas, né? Então esse vídeo é exatamente para isso. Eu estou aqui utilizando a YCS e eu vou estar utilizando aqui a temperatura de 420 graus para fazer a extração de um Power Manage, certo? Depois a gente faz em CPU também, né? Nos próximos vídeos aí também, se vocês quiserem. Deixa aqui nos comentários se vocês querem esse tipo de vídeo. A gente vai estar mostrando para vocês aqui como, né, fazer microsoldagem de forma segura, né? Esse é o primeiro vídeo da nossa série de microsoldagem que a gente vai estar trazendo aqui para o canal, tá? E a gente já vai começar aí nessa pegada, porém a gente vai trazer vídeos também mostrando como fazer reparos em CPUs, memórias, cuidados que se deve ter. Então se você gosta desse tipo de vídeo, né, mais prático aí, então digita aqui, coloca mais vídeo assim, Gemerson, que tá bacana, tá legal, traz um vídeo sobre tal ferramenta, né? Eu gosto de escutar vocês sim. Mas já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixa teu comentário. Se você ainda não é inscrito nesse canal, né, se inscreva para que você não perca nenhuma atualização que a gente venha a colocar aqui no nosso canal, né, nenhum vídeo novo que a gente venha a colocar aqui, você passe aí batido, né? Ativa o sininho de notificações para que você, assim que a gente colocar um vídeo aqui, você já seja notificado. Se você ainda não é membro do canal e deseja ser membro, né, e ter acesso a um conteúdo exclusivo, eu já convido você a ser membro do canal, clicando aqui no botãozinho azul, seja membro, e aí você já vai conseguir se tornar membro por apenas R$5 por mês, né? E aí você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo. Deixa eu só fechar aqui esse WhatsApp aqui, galera, que a galera vai falando comigo, então fica pitando. E é isso, né? Quem quiser fazer um treinamento completo aí de reparos em placas, do básico ao avançado, aproveita que o treinamento está num preço imperdível, um preço promocional de R$247, o treinamento principal nosso, tá? Por que está esse preço? Porque a gente está atualizando, esse é ano de atualização, é um treinamento vitalício, de 2 em 2 anos a gente atualiza, então por isso o preço está na promoção. Porém, depois de 30% de atualização no treinamento, a gente vai voltar ao preço de R$497. Então não perca tempo, já adquira nosso treinamento clicando no link que está na descrição desse vídeo. Beleza, galera? Vamos lá. Vou estar mostrando aqui para vocês. Então observem aqui a minha fonte. Minha estação de retrabalho, né? Eu estou aqui com esse aparelho. Esse aqui é um Note 8, tá? E isso aqui é o Power Manage, que você pode ver aqui que ele está resinado, né? Deixa eu só organizar aqui para mim que tá. Deixa eu ver aqui como é que eu deixar aqui para mim e para vocês aí, né? Para todos verem bem. Então observem que o componente ele está totalmente resinado. O que é um componente resinado, Gemerson? É esses componentes, galera, que vem com a resina, né? Essa resina aqui, ó, dura ao lado. Então, a gente tem que ter cuidado quando for tirar esses componentes para que a gente não trinque ele, caso a gente for precisar. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma outra placa que eu estou trabalhando e eu quero tirar esse CI aqui para colocar na outra placa. Então, eu tenho que tirar ele perfeito, eu não posso danificar esse componente. Eu tenho que saber como fazer a limpeza, como rebalar e colocar na placa que eu estou fazendo, né, o reparo.
Beleza, galera? E se eu estiver tirando um componente que está ruim para colocar um outro, da mesma forma eu tenho que ter cuidado para não danificar a placa, não romper componentes, né? Não danificar, não arrancar pads, né, da placa, porque isso vai causar um problema maior e aí a gente vai perder mais tempo, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Então notem que aqui eu tenho uma outra placa que não é resinado PMIC, tá, pessoal? Perceba que não tem nenhum tipo, né, de resina. Pode ver que ele é limpo, ó. Isso aí a gente olhando ele aqui, ó, né, a gente vê as esferas ali, ó, do Power Manage, né, porque não tem resina nenhuma. Então nesses tipos de placa a gente consegue trabalhar sem tantos riscos, né, de danificar malhas, enfim. Né? Claro, quem está começando às vezes também tem dificuldade, na hora da limpeza acaba unindo um pad ao outro, né? Isso aí também a gente vai ver mais à frente aí no nosso curso gratuito de microsoldagem que a gente vai estar passando aqui no canal. Beleza, galera? Então, vamos lá, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, preste bem atenção. Se eu estou trabalhando no Power Manage, perceba que ao lado aqui eu tenho CPU e memória. Então, se eu quero tirar esse componente sem agredir esses outros dois, eu preciso colocar uma proteção na placa, beleza, galera? Como é que eu faço essa proteção? O que que eu uso? Você vai usar nada mais, nada menos do que uma fita reflexiva. Gemerson, muita gente falou dessa fita reflexiva no passado e disse que essa fita não presta, né? Qual é a fita reflexiva, galera? Deixa eu explicar para vocês aqui qual é. A fita reflexiva é essa aqui, ó, a de alumínio. Isso, exatamente, é essa mesma aqui que você vai usar. Não é fita Teflon, não é fita Kapton, é fita alumínio, tá? Digo isso porque trabalho com CPU e trabalho também com memória e já fiz vários testes com outras fitas e é mais fácil você danificar a placa utilizando outras fitas do que a fita reflexiva. Ah, mas fulano de tal disse que é melhor a Kapton. Então você vai na Kapton, né? E aí fica você e a sorte, né? Se você se adaptar, beleza. Eu já trabalho com fita reflexiva porque ela gruda muito bem, né? É claro, você tem que esperar esfriar para você remover essa fita, porque quando você puxa essa fita, ela acaba, se a placa estiver quente ainda, ela acaba levantando componentes. Então tem que ter exatamente esse cuidado, né? E eu gosto dela porque ela faz isso, ó. Ela fecha bem bonitinho aqui, né? Você pode botar duas camadas, eu vou botar aqui só uma, porque é apenas um vídeo que não é de reparo, é apenas uma demonstração. Então, ó, você pode, ó, fechar aqui bem bonitinho, tá, ó, bem bonitinho aqui, ó, e você tá mais protegido, beleza? Aí você coloca mais uma aqui em cima e recomendo vocês usarem thermal pad. O que é thermal pad, James? Como eu falei para vocês, isso aqui é como se fosse um mini cursinho, né, de microsoldagem. Thermal pad é isso aqui, galera. Você compra no AliExpress, eu acho que vende também aqui no Brasil, né? É um potezinho que vem com essa espuminha aqui, certo? É como se fosse uma pasta térmica, sendo que no formato, né, de tipo assim uma almofadinha. Então eu gosto de colocar porque ela ajuda a dissipar o calor e não deixar concentrar o calor em cima do componente que a gente não quer que fique, né? Como assim, James? Mostra aí. Eu faço isso, ó, exatamente isso. Desse jeito aqui, eu tenho certeza que a minha placa está totalmente protegida. Que eu posso trabalhar agora perfeitamente aqui sem ter nenhum problema, né? Porque eu vou trabalhar tranquilo agora pela parte do Power Manage sem problema nenhum, beleza? Vamos lá, pessoal. Próximo passo, então. Deixa só eu pegar um negócio aqui que eu esqueci para não ficar procurando aqui, o vídeo ficar se alongando. Deixa eu pegar só algumas outras ferramentas que eu necessito para começar a fazer a extração desse circuito integrado e falar um pouco também sobre temperaturas para vocês, tá bom? Pronto, galera. Voltando aqui, vou explicar uma coisa para vocês que é importantíssimo que vocês saibam disso. Vamos lá. Temperatura. Qual temperatura que eu vou extrair esse componente? Eu vou extrair esse componente em 420 graus, beleza? Gemerson, qual vai ser
a temperatura que você vai usar para remover a resina. Vamos lá, eu posso utilizar 200 até 270 graus para fazer a remoção dessa resina. Só que, como eu já sou uma pessoa que eu já tenho habilidades e trabalho com isso há bastante tempo, eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu utilizo, certo? Eu vou mostrar o que eu utilizo, mas você pode começar com técnicas, digamos assim, mais tranquilas, utilizando temperaturas menores para não ter problemas, beleza? Porém, tentem trabalhar e cada vez mais vocês procurem ficar mais habilidosos na bancada, porque você vai ser mais rápido no reparo, você vai ter menos riscos de causar problemas também. Porque temperaturas muito baixas, por exemplo, no momento que eu estiver fazendo a extração desse componente em 360 graus, 370 graus, por exemplo, o tempo que a solda entra em fusão às vezes demora. E às vezes eu vou tirar o componente, a solda ainda não está totalmente em fusão em alguns pontos e isso pode causar simplesmente um problema. Então, trabalhar com temperaturas mais altas requer também habilidades onde você consiga também ter o tempo certo de extração. E é isso que eu vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo. Beleza? De como é que eu faço essa extração a 420 graus. Observem que aqui na minha estação, ó, tem aqui, ó, canal 1, 380, 90, certo? Que eu gosto mais dessa temperatura para fazer a reposição do circuito integrado, tá? Às vezes eu uso também 420, às vezes estou na correria, utilizo 420, mas eu uso mais aqui essa temperatura e essa vazão aqui também para repor, né? No caso aqui da minha YCS, 90, 100 de vazão de ar é igual mais ou menos a 40, 50 na Quick, por exemplo, né? Então eu uso 130 como se eu estivesse trabalhando com 70 na Quick de vazão de ar, tá? E na Atem é praticamente a mesma coisa, só muda, né, a vazão também. Na Atem, no caso, a vazão ela é mais alta, quanto, por exemplo, eu coloco em 50 ou 40, ela está como se estivesse em 60 na Quick. Então você tem que se ligar nisso, acerca da ferramenta que você trabalha, né? É bom você estudar um pouco, praticar um pouco na sua ferramenta para que você não perca o tempo. Ok? Então, já falado aí sobre temperaturas, vamos lá. Presta atenção numa coisa. Aqui, pessoal, eu tenho, ó, essa espátula. Observem que ela é bem flexível. Ó, ela é bem flexível, certo? Ó, ela é bem flexível. Então, é mais fácil ela dobrar do que eu conseguir quebrar o circuito integrado. Já esse outro lado aqui, ó, perceba, ó, que ele não é tão flexível. Ele é um lado mais duro. Esse lado mais duro, né, eu uso sempre para fazer a extração do componente para tirar, né? Então eu uso essa daqui para tirar a resina e uso e viro o lado, né, para quando eu for extrair, tanto em CIs menores como também em CPU. Gemerson, tu não usa o bisturi? Não. Pessoal, você pode utilizar o bisturi, só que o bisturi você vai ter que usar de uma forma mais lenta, porque se você não tomar cuidado, você pode cortar alguma trilha que está saindo do Power Manager, né? Ferir a placa. E esse vídeo é exatamente para que você não faça esse tipo de problema, não crie esse tipo de problema. Então, se eu passar aqui, por exemplo, ó, o bisturi, ó, qualquer coisinha que eu faça assim, ó, se eu passar direto, ó, eu vou ferir a placa, né? E se eu não percebendo aqui que eu estou inserindo de forma mais profunda, eu posso cortar uma placa, né, rapidamente, cortar a placa não, cortar a linha e depois eu não perceber e ficar com defeito aí por conta da linha que eu acabei cortando, né? Tem várias linhas aqui, ó, nesse PMIC, né, que vai sair aqui de LSDOs, né? Porque tá com a resina aqui, não dá para ver direito, mas aqui vai ter os conversores Buck, vai ter alguns LSDO, então a gente tem que ter cuidado para não cortar essas malhas, tá? Beleza, pessoal? Então, tá ok. Vamos lá. Eu vou pegar aqui a base para prender, temos que prender essa placa numa base, porque se a gente não prender, não tem como a gente fazer o reparo certo. Ela vai ficar
mexendo a placa, né? E eu não posso ficar segurando com a mão e tirando a resina com a outra, porque uma vai ficar a minha estação de retrabalho, beleza? Então eu vou pegar uma base boa, né? Procure trabalhar com uma base boa. Vou trabalhar com a base da YCS aqui. Deixa eu fechar um pouco ela aqui. Eu vou colocar a placa na base. Prender bem aqui a placa, é importantíssimo, pessoal. Vocês prenderem bem a base. E agora a gente já está com a placa presa. Agora a gente já pode trabalhar tranquilamente, tá? Então o que é que eu faço aqui então? Eu vou tirar aqui a minha estação. Observem lá até quanto ela vai chegar. Observe que ela está 130 de vazão de ar, né? E ela vai, ó, até chegar a 420 graus. Beleza? Espero por mais uns 10 segundos. E aí, o que que eu vou fazer agora? Né? Tá meio... Deixa eu ver aqui como é que tá pra mim. Deixa eu deixar mais focado aí pra vocês. Já nessa altura aí, porque fica melhor vocês verem o ângulo melhor. Então o que que eu faço aqui, ó? Eu vou colocar aqui, observa que o bico da minha estação, ela tá grosso, né? Eu poderia utilizar aqui um bico mais fino. Porém, eu uso esse bico aqui para tudo, eu já me acostumei. Então o que que eu faço, ó? Eu vou, ó, aquecendo, ó, e vou tirando, certo, pessoal? Porque aí eu vou mantendo uma temperatura menor, não está chegando a 400 graus, certo? Porque eu estou colocando e estou tirando. Então, ó, vou só fazendo uma limpeza no pé do circuito integrado. Só aqui, ó, no pé para frente aqui, né? Então, eu não fico segurando a temperatura aqui, não. Beleza? Vou só colocando aqui, ó, dando um jatinho de nada e tirando. Tá, ó. Tirei, ó, o canhão. Então, isso aqui se chama habilidade, que a gente vai pegando com o tempo. Então, vou, ó, colocando o canhão, tirando. Colocando o canhão, tirando. Então, não tem como dar errado aqui, pessoal. Não tem como eu danificar qualquer outro componente. Não tem como eu ter problemas, tá? Como se eu estivesse dando aqui uma temperatura de 300, de 250 graus, porque eu não estou segurando em cima do circuito integrado. Estou só, ó, entendeu? Para você não ficar mexendo ali depois, ter que mudar a temperatura, você já pode fazer desse jeito aqui, ó. Então, tirou do outro lado, beleza? Se você quiser ser mais rápido, segura aqui, ó, e vem aqui já direto, né? Que eu estou mostrando aqui uma habilidade mais simples, para vocês não fazerem, acabar danificando. Mas se você quiser ser mais rápido, é só deixar apontado aqui, ó, e já, ó, passar mais tempo aqui, ó, e já tirar, né? Agora tem que ser rápido para você não causar aí problemas, beleza? Então aqui eu já fiz a limpeza, não precisa sair tirando aqui no meio dos capacitores, limpando bobinas, como eu vejo muita gente fazendo. É só limpar ao redor do circuito integrado, tá? Limpou ao redor, viu aqui, ó, os pontos de solda, né? Quais os pontos de marcação do circuito integrado? Perceba que eu tenho aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Aqui eu tenho, ó, um ponto de marcação, certo? Ó, um ponto de marcação. Aqui eu tenho outro ponto de marcação, ó, e aqui eu tenho em cima um outro ponto de marcação, tá? Então eu tenho 3 pontos de marcação, já consigo ver, né? Então não precisa aí ficar mexendo tanto, né? Então aqui eu já teria extraído esse circuito integrado há muito tempo, mas é porque eu estou explicando para vocês. Agora, precisa colocar fluxo aqui? Não, galera, não precisa colocar fluxo, tá? Porque o fluxo é para quando a gente tem um componente que não é resinado. Nesse caso aqui, o componente tem resina e o fluxo não vai adiantar de nada, porque ele não vai conseguir entrar, né, e passar ali para a solda. Então o que que eu faço, ó? Tô com o bico grosso, ó, aponto o meu canhão aqui, certo? Por um tempo. E vou vendo aqui de um lado. Aqui não é CPU, então não precisa ficar mexendo para um lado e para o outro, não. Só na calma aqui, vai colocando um lado, né, colocando o outro. Agora já começou a estourar aqui as esferas embaixo, ó. Então ele sai, ó, tranquilamente.
Beleza? Saiu tranquilamente aqui, ó. E não rompeu pad nenhum. Certo? Só que aqui tem resina. Aqui também. Então como eu faço para limpar esse CI? Como eu faço para limpar a placa? Deixar tudo organizado para eu repor um circuito integrado aqui novo, né? Ou se eu precisar desse CI aqui, como eu faço para limpar toda essa resina sem danificá-lo, né? Isso que a gente vai estar mostrando também nesse vídeo aqui. Beleza, galera? Então eu vou colocar aqui o circuito integrado. A gente vai trabalhar primeiro na placa do aparelho. Então eu coloco fluxo, tá? Pego uma solda de baixa fusão. Pego a minha espátulazinha aqui que eu estava usando para remover. Coloco aqui, não precisa ser muito. Eu coloquei até mais do que deveria. E com o ferro de solda em 400 graus, a gente baixa a fusão aqui, né? Ó, só nesse ponto, tá? Gemerson, precisa passar o que aqui para tirar essa resina? Não precisa passar nada, é só com o ferro de solda aqui, ó, você vai, ó, praticamente tirando a resina que tem na placa. O próprio ferro de solda em 400 ou 450 graus, né, com essa ponta faca, né, não forçando muito, claro, tem que ter uma mão leve, você vai tirando basicamente a resina. Né? Igualou aqui, ó, deixou tudo igualadozinho. Você vem, pega uma malha de soldadora. Deixa eu pegar a malha aqui. Deixa eu ver se tá fácil. Se não tiver, porque eu tinha feito uma arrumação. Aí quando a gente arruma, parece que a gente bagunça pra nós mesmos. Parece que quando tá bagunçado, a gente acaba se encontrando melhor por aqui pela bancada, né? Então deixa eu pausar o vídeo aqui para achar minha malha de soldadora e mostro aqui para vocês como fazer essa limpeza. Eu tava procurando aqui a minha da YCS, pessoal, que eu gostei muito dela, mas acabei não achando. Aí eu vou usar essa outra aqui que eu acabei de abrir, né? Mas vamos ver aqui se ela é boa mesmo. Tô abrindo aqui, tô fazendo teste com essa a primeira vez, né? Então vamos lá, ó. Pegou aqui, ó. Você vai fazendo, passando a primeira vez, tá? Então você vai, ó, fazendo a limpeza para tirar o excesso aqui da solda que fica nos pads. Ah, gente, só preciso fazer isso em quanto tempo? Galera, tempo é o menos importante, tá? Foquem na qualidade do seu serviço. Não fiquem nessa lopra de campeonato, de rapidez, de ser veloz. Cara, isso aí é só um entretenimento, entendeu? Na vida real é outra coisa. Você vê um camarada fez uma CPU em 4 minutos, 5 minutos, beleza. Mas depois que o aparelho ligou, será que todas as linhas ali na CPU estão de fato funcionando perfeitamente? Será que o aparelho vai pegar o Wi-Fi? Será que o aparelho vai ir bem para o cliente? Né? Porque o campeonato de CPU, o campeonato de velocidade, o intuito é só fazer o componente e o aparelho ligar, né? Se tiver outros problemas ali naquele aparelho, ninguém vai saber. Só vai saber depois que montar, depois que fazer o checklist. Né? Como todo serviço que a gente faz de CPU, todo reparo de CPU exige depois uma análise, né? Para ver se todas as funções estão funcionando. Porque às vezes se perdeu um pad, às vezes se perdeu uma coisa, mas o aparelho ligou, ah, beleza, ganhei. Né? Fiz o rebalho aqui em 5 minutos e ganhei o campeonato porque o aparelho apresentou logo e foi para a tela do menu. Não é isso, galera. Reparo, vida real, é qualidade, entendeu? Então você tem que fazer o negócio, não é na velocidade. Né? A direção é mais importante do que a velocidade. Então você vai ter que fazer um reparo de boa, tranquilo. Né? Bota um som para rolar, fica aí ligado na qualidade do teu trampo, né? E o que menos importa aí é o tempo. O que importa é a qualidade do serviço que você vai fazer para o seu cliente. Né? Claro que o tempo é importante sim também. Né? Você não pode passar um dia num reparo, mas passando aí em um reparo em torno de 1 a 2 horas, não tem problema nenhum, certo, pessoal? O negócio é não passar o dia. Ah, passou 30 minutos para fazer um reparo na CPU, passou 1 hora para fazer um reparo na CPU, tá normal, cara, é o tempo médio aí, entendeu? De uma CPU bem feita, de um reparo organizado, né? Porque a galera só terminou ali 5 minutos, nem liga o aparelho, só botou a CPU, parou o tempo.
Aí depois entrega para o juiz vai ligar a placa. E apresentou logo, beleza. Show de bola. Mas será que aquele aparelho está de fato funcionando tudo mesmo? Né? Será que não tirou algum resistor de alguma linha de comunicação com algum bloco da placa ali, né? Na velocidade que foi feito? Então não entre nessas coisas aí não. É bonito, é interessante, né? A gente torce pelos colegas aí do nosso país, né? Como eu mesmo torço muito pelo Santos aí, que está na China, né? O próprio Rafael Borges também. A gente torce, mas isso aí é um entretenimento, certo, galera? Isso aí não é uma coisa que você vai fazer dia a dia na bancada, vou fazer essa CPU aqui. Não, trabalha com qualidade, trabalha com tranquilidade. Beleza? Então aqui, galera, já tá bom. Beleza? Ó, tá tudo limpo, né? Isso aqui, ó, não tem nada a ver, ó, essas outras resinas que fica aqui do lado. O importante é você limpar aqui a resina que você vai precisar, né? Colocar o CI, então não pode ter resina aqui embaixo, né? Para não atrapalhar na soldagem, mas note que toda a limpeza foi feita, né? Perceba aqui como é que ficou, ó, a limpeza ali, ó, não perdemos nenhum pad na placa, né? Todos os pads aí ó, organizados, né? E toda a parte aí do PMIC foi feita tranquilamente, tá bom? Então, ó, tô fazendo bem tranquilo aqui, bem calmo para vocês verem como é, né? Então tá tudo limpinho, tudo organizado. Se você tiver uma escovinha de aço, quiser dar uma melhorada aqui, passar uma escovinha para fazer uma limpeza melhor, você pode fazer também, não tem problema nenhum. Ok? Agora vamos para a parte do Power Manage, né, galera? No Power Manage, eu recomendo você ter uma base boa. Essa daqui, ela não é tanto para esse tipo de procedimento. Eu tenho uma outra que é melhor, mas ela está tão suja que eu vou perder tempo, então eu vou usar essa daqui da Maant, certo? Eu tenho da YCS também aqui, né? E aqui a gente consegue, ó, fazer isso. Eu consigo abrir e fechar aqui, ela vai prender o CI, só que como é mais para CPU essa base, então às vezes o componente fica entrando por baixo, mas dá para fazer o reparo nela assim, com ela assim, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, tá meio duro aqui porque eu fiz uma limpeza nela, mas acabou ficando um pouquinho de fluxo aqui embaixo, ele dá uma travada, mas agora já foi. Então vamos lá, colocar o CI aqui, pessoal, na base. Beleza? E aí, quais os cuidados que a gente tem que ter quando for fazer a limpeza, né, dessa resina aqui? Galera, é como se a gente estivesse fazendo um reparo de CPU, tirando a resina da CPU, a mesma coisa, tá? Não tem mistério aqui. Só verifica se está bem presinho aqui o CI. Ah, ó, tá bem fixo, né? Eita, não deu para você ver aí, porque tô lerdando aqui no vídeo. Mas ó, pronto, ele tá preso aqui, né? Cheio de resina, como vocês podem ver, ó. Cheio de resina aqui. E eu vou fazer a limpeza do CI. Para fazer a limpeza do CI, o que a gente usa? Vamos utilizar aqui, ó, solda de baixa fusão. Quando eu digo solda de baixa fusão, eu estou usando a solda em pasta a 138 graus, certo, galera? A qual solda que eu tenho que ter? Qual é a marca? Galera, para isso aqui, qualquer marca serve, né? Qualquer modelo aí, qualquer marca serve. Sendo 138 graus, você pode utilizar para baixar a fusão da solda. É importante porque a gente vai fazer um procedimento aqui que a solda tem que estar com a fusão baixa, tá? Então eu vou trocar a liga aqui, né? Eu vou trocar a solda por uma outra solda. Colocar um pouquinho aqui de fluxo. Um pouquinho aqui para melhorar ainda mais. E agora eu venho, ó, com meu ferro de solda, bico faca, e vou passando suavemente por cima do meu CI, tá? Aí o que eu posso fazer aqui agora, pessoal? Como eu falei para vocês, ó, só na manha aqui, ó, com ferro de solda, não precisa colocar temperatura aqui alta, com estação de retrabalho, né? Nada disso. Você vem aqui, ó, com o próprio ferro de solda, você vai, ó, e olha que esse circuito integrado é um circuito integrado sensível, mas você vai fazendo, ó, só com o peso do ferro de solda você já vai, ó, tirando. Então por isso que tem que estar com a fusão baixa, né, para que você possa fazer essa limpeza aqui, ó, aqui do lado, você tira, né, e vai fazendo isso aqui, ó.
suavemente, sem tanta velocidade. Se eu começar a fazer bem rápido aqui, ó, eu posso arranhar o CI, né? Então, para que isso? Vamos fazendo uma manha, devagarzinho, com um bicozinho aqui do ferro de solda, a gente vai tirando essa resina, tá? Com calma. Aí você vai até onde você pode aqui. Não força, certo? É só passar mesmo suave. Só bota uma forcinha de nada, bem leve. Beleza? A mesma coisa faz do outro lado aqui. Gêmeos, esse negócio tá ficando feio aí. Tô vendo um negócio esquisito. Tá tudo escuro. Tá tudo aí meio mal assombrado, né? Vamos ver aqui no final como é que vai ficar, galera. Então, ó, a gente vai passando, ó. Beleza? Desse jeito. E nota que esse CI é daqueles que é sensível, né? Não é aquele CI da MediaTek que ele é verde por baixo, que ele aguenta mais porrada. É um CI sensível, mas nessa técnica que eu estou mostrando para vocês, não tem como errar aqui, beleza, galera? Só se você tiver com a mão pesada, e aí você vai precisar dar uma treinadinha algumas vezes a mais, né? Então, ó, vai passando em tudo, certo? Aí aqui, ó, passou de um lado, galera, pega um pouquinho de álcool isopropílico e dá uma passada aqui, ó, certo? Para tirar esse excesso que fica ao redor, para você conseguir também enxergar melhor, né? Então, ó, tira o máximo que você puder aqui com o álcool isopropílico, beleza? Limpando bem. Fazendo isso, ó. Já deu uma clareada, né? Já deu uma visão melhor, né, do negócio aqui. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou abrir aqui, vou mudar o lado dele, porque nessas esquinas aqui, nessa quina, ele tá, ó, com um pouquinho de resina um pouco mais para cima. Então vamos lá, vamos tirar um pouco dessa resina aqui. Fazendo isso. Perceba que tem linhas e trilhas aqui bem finas, né? Mas utilizando dessa forma aqui, você vai conseguir fazer tudo tranquilo sem ter problemas, tá? Pronto, já botamos solda da primeira vez, então a gente só vai colocar fluxo, que é para não trabalhar, tipo assim, sem nada que deixa aqui deslizando, né, o ferro de solda. Beleza? Então, ó, vai devagarzinho, na manha do gato, vai tirando. O procedimento você pode fazer tranquilo, que vai tirar o CI, vai botar na outra placa e vai pegar normalmente. Tá? Não force com força, galera. Só suave. Você vai passando, ó, de forma suave para ir tirando, tá? Para você não acabar ferindo o circuito integrado. Desse jeito aqui, ó. Só com ferro de solda. Não precisa de estação, não precisa nada aqui, não precisa de espátula para sair. Você vai acabar danificando mais ainda se você utilizar, por exemplo, uma espátula aqui para ir raspando. Mesmo que seja cega, você pode danificar. Então vai com ferrinho de solda, numa manha, certo? Lembrando, bico, faca. Se você usar outro bico aqui, você vai danificar o ferro de solda. Quer dizer, o ferro de solda não, o CI. Tá? Então, ó, você vai limpando e vai observando onde é que tem ainda que fazer uma limpeza. Aqui, ó, vamos fazer uma limpezinha também. Melhor. Ó, tá sujo aqui, ó. Tá com aspecto meio de carbonizado. Então a gente vai lá, ó, e vai passando o ferro de solda. Depois a gente vai fazer a limpeza nele todinho aqui e vamos ver se arranhou o CI ou se não. Esse aí resinado, o trabalho é um pouquinho maior. E claro, tô demorando mais aqui porque tô explicando, né, galera? Isso aqui a gente, sozinho aqui fazendo um reparo, a gente consegue fazer bem mais rápido. Mas estou demonstrando, estou parando, estou explicando.
Então a gente acaba demorando um pouco mais. Ó, vê o tanto de resina que eu tirei, tá vendo? Parecia que não tinha mais resina, né? Vê o tanto que a gente já tirou novamente. Deixa eu prender ele aqui, que ele tá meio tipo folgando. Então, ó, vai tirando, vê onde é que tem. Vai passando aí em todo lugar. Desse jeito aqui não tem como dar errado não, viu? Só dá errado se você fazer do jeito errado. Aqui não tem como dar errado não. Beleza? Fazendo aqui esses movimentos. E aqui a gente já terminou uma outra etapa. Agora vamos ver como é que tá esse CI, galera. Vamos ver agora como é que tá ele. Se tá bonito, se rompeu alguma coisa, né? Se não, ele acabou entrando aqui para a parte de baixo, né? Acabou entrando e agora ele tá indo com CI, né? Vamos para cá, meu filho. Beleza? Então, ó, notem que, deixa eu prender ele melhor aqui. Note que do lado, né, nas bordas dele, a gente tem aqui nas esquinas dele aqui, ó, né, ó, a gente tem um pouquinho de resina, né? Então a gente vem com ferro de solda, vamos deixar ele zerado. Aqui também tem um pouquinho, ó. As esquinas aqui é que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Porque é bem sensível para a gente não trincar. A gente vai lá e mete bronca. Beleza, galera? Novo. Tranquilo. Show de bola, né? Então, ó. Vamos ver se rompeu alguma coisa. Se danificou alguma coisa, né? Deixa eu dar um acabamento aqui agora. Colocar aqui um pouquinho de fluxo. E passar o ferro de solda aqui para alinhar as esferas. Deixa eu limpar aqui melhor. Deixa eu alinhar aqui tudo. E agora é só fazer rebalem nesse aí, tá? Certo. Pronto, galera. Agora vamos ver, né, como é que tá esse CI, se tem resina, se ele arranhou, se danificou algum pad, o que aconteceu com ele, né? Vamos lá. Vou dar um zoom aqui bem dado, né? E ó, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Perfeito, pessoal, né? Tá perfeito aqui. Isso aí, o que você tá vendo aí meio escuro é do próprio CI, beleza? Isso aqui é do próprio circuito integrado, né? Aqui essa imagem aí que fica para você fica meio, como não é do microscópio, é apenas do próprio da própria câmera aqui, né? Ela fica assim, mas ó, nada de errado, certo, pessoal? Isso aqui, ó, não é danificado não. Ó, isso é só o ferro de solda que eu passei aqui errado. Se eu passar aqui, ele volta para cá, tá? Isso aqui não tem nada cortado aqui não. Mas ainda tem resina aqui, ó. Ainda tem resina aqui, ó. Se você perceber, ó, ainda tem uma camada bem superficial de resina, né, em alguns pontos aqui. Isso aqui vai fazer com que o CI deixe de funcionar ou na hora da solda ele dê algum problema? Não. Por quê? Porque a marca dos baús de solda está acima dele, né? Então já não dá problema aqui. Se você quiser raspar ainda mais,
você pode raspar, não tem problema nenhum, certo? Mas deixando do jeito que está aqui, já está em condições de você poder fazer o rebaling sem ter problemas aí de não ficar bem soldado, beleza, galera? Mas caso você, eu quero limpar tudo, quero deixar tudo limpinho, é só você ir com o ferrinho de solda, devagarzinho, beleza? E ir raspando até que tudo saia, tá? Até que todos aqui fiquem de solda. Nem tem mais direito, ó, tá vendo? É bem pouquinho mesmo. Ó, tô raspando aqui, ó, não tá saindo mais nada. Então, quando tá desse jeito aqui, tá ótimo. Beleza, galera? Quando tá desse jeitinho aqui, ó, tá ótimo, né? Então, veja aqui aquela parte aqui, ó, que vocês viram que tava meio troncho, né? Ó, já tá normal, porque não era nada arranhado, né? Então, o CI aqui, ó, tá perfeito para ser feito o rebaling. Tá bom? E agora a gente vai fazer o último procedimento, que é o procedimento de rebaling. Vou pegar o extenso aqui, vou fazer o rebaling e vou pôr novamente no CI, né? Na placa que diga. Mas observem as linhas, ó. Todas as linhas aqui, ó. Essas linhas mais finas do CI, né? Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui melhor. Ó, essas linhas aqui, ó. Essas linhas aqui que vocês estão vendo. Ó, essas linhazinhas aqui, ó. Nenhuma delas rompeu, ó. Tá vendo? Ó, como é que ela tá bem feitinha, bem organizada, né? Tudo perfeitinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais, né? Ó, como tá, ó. Nada de rompido, né? Ó, as linhas como é que estão padrão. Tudo bem organizado, tá, pessoal? Ó, nada rompido, nada danificado, né? Ó, tudo perfeito, utilizando essa técnica que a gente mostramos aqui para vocês. Tá, ó, tudo perfeitinho aqui, ó. Nada de arrebentado. Tá bom, pessoal? Deixa eu vir aqui. Deixa eu voltar aqui, dar um zoom aqui para trás, que é da altura que eu tô vendo. Então, aqui tá tudo certo. Eu vou pausar o vídeo aqui, ó, quase 1 hora de vídeo aqui, né? Mas é porque eu tô ensinando todo o passo a passo para vocês, né? Para vocês não ter dúvidas. E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que a gente pode fazer um outro vídeo tirando essas dúvidas de vocês, né? Tá aqui a minha YCS, que é a ferramenta que eu estou utilizando mais tempo aqui, né, na minha bancada. Eu sempre uso ela para tudo agora. E eu vou pausar aqui só para pegar o extenso para a gente continuar, tá? Pronto, pessoal. Ó, próximo passo, né? Eu estou fazendo bem devagarzinho aí para a galera que está começando a aprender, né? Próximo passo, ó, a gente tem que ter, ó, não é papel higiênico não, pessoal, não vai dar uma barrigada aí não. Isso aqui é para você utilizar para dissipar o calor melhor, beleza? E eu vou tirar outra, que é para fazer um procedimento aqui de secagem da solda em pasta, para o seu rebalho não dar errado, tá bom? Isso aí a gente usa sempre, né? Então eu vou pegar aqui solda em pasta, inclusive eu vou fazer um vídeo melhor sobre solda em pasta, né? Se você quiser saber mais aí, você deixa nos comentários que eu faço um vídeo da solda em pasta que eu estou utilizando ultimamente, né? Que não tem me dado retorno e tal, beleza? Então a gente pega aqui uma espátula. Vamos pegar aqui uma espátula aqui. Deixa eu pegar uma espátulazinha aqui bacana. Pronto, vou pegar um pouquinho aqui de solda na espátula. Mais ou menos assim, ó, porque a gente já deixa para outros reparos, tá bom? Mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque vocês não estão vendo. Mais ou menos essa quantidade aqui numa espátulazinha. Tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar no papel toalha. Coloca no papel toalha. Né? E você vai, ó, dobrar uma vez. Dobrar outra vez. Para tirar o fluxo, o máximo de fluxo que você puder dessa solda em pasta. Para deixar ela mais seca.
tá? Quanto mais seca ela tiver, melhor vai ser para a gente fazer o rebalem, para ela não ficar, né, borbulhando e atrapalhando a gente na hora do rebalem. Então a gente vai dobrando o papel, secando aqui ela, né? É sempre bom você deixar um pouquinho de solda em pasta de um dia para o outro, porque ainda fica melhor ainda. Deixando um papelzinho seco, toda vez que você terminar o dia, você bota um pouquinho, deixa secando, para no outro dia você trabalhar, ainda é melhor ainda, né? Então vamos lá, vamos tirar aqui o CI, deixa eu soltar aqui o CI. Deixa eu abrir aqui, pronto. Vou pegar aqui com a pinça. O CI, tá vendo, ó? Todo limpinho, né? Todo organizado. Beleza, pessoal? Sem nada rompido, sem nada danificado, ó. Padrão, tá? Não vai ter problema nenhum aqui se você utilizar esse circuito integrado em outra placa, né? Vamos supor que você tirou aqui para usar em outra placa. Então o que a gente faz? A gente pega o papel toalha que a gente pegou, o outro, né? E coloca o CI em cima. Deixa eu focar aqui. Então, ó, tá aqui em cima. Recomendo que você tire, né? Perceba que ficou um pouquinho de fluxo, com um pouquinho de álcool isopropílico. Então, com um cotonete, a gente vai, ó, e faz uma limpezinha nele. Faz uma limpeza nele, que é para não ficar estourando e coisa do tipo. Beleza? Às vezes fica um pouquinho de resina na parte de baixo. Aqui não tem problema. O jeito que tá aqui não vai dar problema nenhum. E agora a gente vem com o stencil, né? Pegando um stencil aqui que acho que vai dar. Beleza? Vou deixar ele assim, ó. E a gente vai pegar agora a solda em pasta, que eu deixei secando aqui por um tempo, né? É sempre bom deixar um tempinho maior. Tô pegando aqui só para você ver como a gente faz aqui no laboratório. E pega um pouquinho de pasta. Alinha aqui certinho. Tem que estar bem alinhado. Segura com a mão. Beleza, pessoal? Com a mão eu tô segurando. Com a outra eu venho e passo sem mexer, sem deixar mexer em nada aqui. Né? Vai, ó, passando. Beleza? Passa aqui, né? Se tiver um stencil específico, melhor ainda. O CI, mas se não tiver, não tem problema. Pode fazer no universal, pode fazer no que você tiver aí. Pronto. Fez isso, ó. Passa o dedo. Ou vem com a própria papel toalha aqui, né? Uma puxadinha, seca aqui. Quanto mais sequinho tiver em cima, melhor também. Então faz uma limpezinha aqui em cima. E show de bola. Aí você vai pegar uma pinça, né? Pode ser uma pinça Z. O bom é para quem está começando é usar uma pincinha Z. Fica até melhor. E agora você vem com a estação de retrabalho. Ó, a estação de retrabalho continue 420 graus. Beleza? Mas eu recomendo você que está começando agora colocar numa temperatura menor para não, digamos assim, empenar o stencil de uma forma rápida e acabar dando errado o seu rebalem, né? Então use em 300 graus, que já é o suficiente. E a vazão de ar, se você puder usar uma vazão menor, também seria importante para você que está começando. No caso aqui, como já tenho uma certa habilidade, então eu vou utilizar essa vazão de ar junto com essa temperatura, porque eu vou dando aqui, eu vou colocando, eu vou tirando, entendeu? Eu vou colocando e vou puxando, e aí o rebalem já foi, certo, galera? O rebalem aqui já foi feito, né? Então não precisa aí você estar com a temperatura muito baixa, só basta ter um pouco de habilidade. Isso aí eu digo para vocês que isso a gente pega com o tempinho, né? A gente vai pegando com o tempo. Beleza, galera? Por isso que esse vídeo tá grande, porque a gente tá mostrando para você todo o passo a passo. Aí você vem, ó, com a própria pinça, né, ou com a escovinha, tira aqui do jeito que você quiser. Tá? E a gente agora vai fazer um acabamento nesse circuito integrado para ele ficar de boa, do jeito que a gente quer, né? Bem bonitinho. O que é que a gente faz então? Para dar um acabamento bonito nele, a gente pega um pouquinho de fluxo, põe aqui em cima dele, ó.
E, ó, uma estação, a gente, ó, só para ele ficar todos do mesmo tamanho, todos eles homogêneos. E pronto para ser colocado na placa, certo, galera? Então isso aí já está rebalado, todas as esferas do mesmo tamanho, beleza? Todas as esferas aqui do mesmo tamanho, tudo pronto para ser colocado na placa, né? Tá? Lembrando, é sempre bom vocês verificarem, tirar foto para ver qual lado certo do circuito integrado ser colocado na placa. Eu não lembro bem o lado, mas vamos supor que seja desse lado de cá, que seja de cabeça para baixo, né? Parece que, se eu não me engano, esse CI aqui, ele fica assim, ó, na placa, né? Mas aqui, como é apenas uma demonstração, então não estou assim me orientando muito pelo lado que ele deve ser soldado, mas sempre olhe o circuito integrado. Ele tem um lado que vai ter uma bolinha, certo? E esse lado que tem a bolinha é a marcação do CI, para onde você deve colocar ele, né, na hora que você for fazer a soldagem, né? Então você tira ele de um jeito e tem que colocar ele do mesmo jeito. Caso você perca, né, a forma que ele está na placa, você pode depois buscar no esquema elétrico, no layout, né, ou em uma outra placa sucata para você verificar. Então note que aqui a gente tem, ó, uma bolinha na parte de cima, né, do CI, aqui, ó, beleza? Aqui em cima a gente tem uma bolinha que é o lado de montagem dele. Então ele sempre vai ter que ser tirado e quando for colocado sempre tem que estar para o lado que estava, ok? Nesse caso aqui, pessoal, o que a gente vai fazer, né? Pegou um pouquinho de fluxo aqui, de isopropílico, mas não tem problema. Ó, notem se todas as esferas estão aqui na placa, ok, né? Não pode ter nenhuma aqui escura. Se tiver, você pega uma escovinha de aço, passa, ou vai com bisturi, dá uma limpeza, porque isso ajuda aí na união, né, da solda, para não ficar nenhum pele sem unir, né? Então olhe bem, veja se está tudo certo. Aqui tem alguns escurinhos aqui, mas eles não estão tão ruim não, certo? Do jeito que está aqui ele vai soldar normalmente, não tem problema nenhum. Beleza, pessoal? Só se ele tiver muito mesmo ofuscado. O que a gente faz aqui então, galera? Aqui é onde está o segredo, onde muita gente acaba errando. Tem duas formas de você colocar o CI de volta, tá? Tem duas formas de você colocar o CI de volta. A primeira, você pode botar breu aqui também, né? Ou você pode botar fluxo, tá? O que eu recomendo fazer? Eu sempre gosto de botar um pouquinho de fluxo. Pega assim na pinça e dá uma passada em toda a superfície, mas não bote muito. Se você botar muito, o CI ele vai começar a patinar. Tem duas formas de você colocar. A primeira eu acho que a mais fácil, que é você colocar menos fluxos aqui, ó. Não pode botar muito fluxo, bota só uma camada assim, ó, na superfície. Beleza? Ó. Coloca uma camada assim. Não pode ser muito. Qualquer coisa, se botar um pouquinho mais, dá uma espalhada melhor, ou tira um pouquinho do fluxo, tá? Beleza. Aí você vai pegar o CI, vai colocar ele verificando o lado de marcação, claro, né, o lado de montagem, e vai verificar aqui, ó, na maioria dos circuitos integrados, ele vai ter um ponto de marcação, tá, pessoal? Que marcação é essa? Na placa a gente vê aquilo que eu falei para você. Lembra que eu falei para você que tem isso aqui, ó? Ó, esses pontozinhos aqui, ó, esse aqui no canto e esse aqui em cima, tá? Então ele tem que estar, ó, bem na esquina, né? Como se fosse os quadros dele aqui. Então você olha para um lado, olha para o outro, não precisa estar perfeito, mas quanto mais você colocar aqui ele alinhado, melhor ainda, porque na hora que você aquecer, ele vai ficar bem certinho, né? Então a primeira forma de colocar esse CI aqui seria baixando a fusão
quer dizer, baixando a fusão mesmo, né, o ar, baixando a fusão não, baixando o ar. Baixa o ar e vai de longe aquecendo o CI e depois, quando você vê que ele já está meio preso, você vai e aproxima. Tá? Mas tem gente que vai fazer essa técnica e acaba fazendo com que o circuito integrado voe, né? Então tem que treinar. Vai aquecendo de longe e aproximando. E tem outra técnica que, se você tiver uma mão, digamos assim, que não trema muito, né? Apoia a mão da bancada e você pode segurar o circuito integrado, ó, alinhando ele, verificando o alinhamento, tá? E aí o que você pode fazer aqui, ó? Alinhou ele aqui, ó, segurou ele, você pega a sua estação com ele alinhado, beleza? Vem aqui, ó, dá um calorzinho nele, ó, pode ser bem perto dele mesmo, ó, dê um calor aqui, ó. Aí você pega e tira, segurando isso aí. Depois você espera um pouco para a solda voltar novamente a estado sólido. Tira agora a pinça, né? Opa, não pegou não, ainda não. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos demorar um pouquinho mais. Vai lá. Se você vê que ele soltou, aí você vai de novo, tá? Segura ele lá, ó. E pronto, acho que aqui ele já foi. Eu acho que então ele não está encostando embaixo. Aí você tira a pinça, ó, de um lado, tira do outro, agora ele segurou. Aí agora você vem, ó, e só aquece, ó. Ele não vai soprar mais, ele só vai procurar o lugarzinho dele, feito ele fez agora. Beleza? Desse jeito, galera, você, ó, solda o CI. Ele já está soldado aqui, tá? Tirou o CI e aí ele já está soldado. Então você tem duas formas de você soldar o CI, né? Você vai testa de uma forma e você testa de outra forma, tá? Qual seria a outra forma, né? A outra forma que eu falei para vocês é a que eu mais uso. Mas algumas pessoas dizem que é mais difícil, que é colocar o CI lá, não mexer a pinça, né? Não mexer com a pinça, tá? Bota o CI lá, bota fluxo embaixo, bem pouco, para ele não ficar patinando. E aí você vai dando calor de longe e depois aproximando. E aí ele vai soldar sozinho, né? E aí depois você, só para garantir que ele está soldado, né? Você pode dar um toquinho nele, mas eu não recomendo para quem está começando agora não, porque esse toquinho, se você não souber dar, você tira o CI do lugar, né? Então não é bom não, é bom quando você, isso aqui, ó, esse treino, essa habilidade, é o que eu digo que vocês vão pegar com o tempo, tá? Ó, vou dar um toquezinho aqui, ó, tá vendo? Dou um toquezinho nele, ó, mas você vê que eu dou um toque e só para garantir que ele tá indo e voltando, né? Você dá um toquezinho nele assim, ó, só para ver se ele tá de fato soldado, mas não recomendo que as pessoas que estão começando acabem fazendo, deu uma batida aqui, né? Acabem fazendo isso, porque pode ser que você se atrapalhe e acabe tirando o CI do lugar. Beleza, galera? Então aqui o CI está soldado, né? Nota que eu dei calor para fora, ou seja, para o lado de fora da placa, não para o lado da CPU. A CPU aqui, ela tem uma fita alumínio, né, protegendo, e ela tem também um thermal pad aqui, né? Então isso faz com que a temperatura venha para o thermal pad e não vá diretamente para CPU do dispositivo, e você pode até colocar uma moeda se você quiser colocar em cima do thermal pad para garantir ainda mais. Beleza, galera? Então, dessa forma você garante que o reparo, né, ficou 100%, não agrediu a placa, não danificou o circuito integrado. E por último, você vem, né, e não deixa do jeito que está aqui, vem, faz uma limpeza bem feita, beleza, galera? Não tira o papel alumínio agora, espera a placa dar uma esfriada, tira só aqui, né, o thermal pad, porque ele fica quente, né, cuidado para não queimar o dedo nele. Passa aqui, ó, por cima um isopropílico para ajudar no esfriamento da placa. Beleza? Essa placa aqui é uma placa sucata, que eu estou usando só para demonstração, né? Então,
para você ver como é que faz. Depois disso, você pega um pano de microfibra, ou você pode utilizar também uma cuba ultrassônica para fazer uma limpeza geral, né, e ficar bem limpo. Mas você pode botar na cuba ultrassônica, depois passar um paninho, né, microfibra, para ele ficar bem limpo, bem bonitinho, e você garantir que o seu reparo tenha ficado perfeito. Beleza, galera? Então desse jeito aí que a gente faz, né? E não temos problemas aqui. Depois que esfriou tudo, aí a gente vem, né? Tira a placa da base. E agora você pode tirar o papel alumínio. É claro, o papel alumínio ele tem uma colinha, né? Tem uma colinha aqui, ó. Aí você vai tirando, porque agora tá frio, ele não vai puxar nenhum componente, não vai danificar nada. Não tem perigo nenhum aqui agora de você fazer a remoção desse papel alumínio e causar problemas, né? Aí tira todo ele. Às vezes ele deixa uma certa colinha na placa, você vai com um cotonete, né? Um paninho e faz uma limpezinha ali que fica top. Beleza, galera? E perceba que a CPU ela não... Vamos ver se ficou alguma bolinha para fora da CPU, né? Porque o que acontece? Quando dá solda fria na CPU, ou quando danifica a CPU por conta de temperatura, ao lado a gente percebe que fica umas bolinhas, né? Quem fez aqui o curso comigo de inicialização viu que eu peguei, né? Lá no curso de análise de circuito, análise de defeito por consumo de fonte, eu peguei um aparelho que ele tinha uma falha de inicialização e o cara tinha aquecido tanto a parte de trás que ele acabou estourando, né, na frente. Então, quando a CPU ela entra em fusão, os baus de solda, né, que a gente vê, ela fica cheia de bolinhas ao redor, né? Então, vamos ver se ficou alguma bolinha, alguma esfera aqui saindo da resina, né? Observem aqui, ó, não tem nenhuma bolinha. Aqui também não tem, ó, nenhuma esfera, né? Essa CPU ainda está resinada aqui, ó, tá vendo? Ela tem resina, tá vendo? Mas não tem nenhuma esfera para fora, né? Não tem nenhuma esfera aqui pro lado de fora dessa CPU. Isso garante que a CPU ela não danificou por solda fria ou por algum problema aí que viesse a aquecer tanto ela que ela entrasse em fusão, né? As soldas e estourasse para o lado de fora, e isso nos mostra que o reparo foi, né, seria 100% aqui, né? Então o componente colocado no local, né, tudo aqui, ó, bem alinhado, né, bem no esquadro aqui, e é isso, pessoal, beleza? Então, primeiro vídeo aí da nossa série, né, de micro soldagem. Se você gostou, deixa aí nos comentários que você gostou da aula, né, que você quer mais aulas desse jeito, mostrando aqui como fazer soldagem. É claro, esse vídeo ele ficou grande porque é um procedimento que muitas pessoas erram, tem dificuldade, então fiz questão de parar 1 hora, né, do meu dia aqui, vários reparos para fazer, para trazer esse vídeo com bastante carinho, mostrando todo o passo a passo que deve ser feito, qual a técnica que deve ser usada, para que você não acabe danificando o componente ou danificando a placa do seu cliente, né? Trabalhando da forma que eu ensinei nesse vídeo, você já consegue tirar um CI tranquilamente, rebalar, repor, né? Ou utilizar um componente em outra placa. Essa técnica que eu utilizei aqui, você pode utilizar para qualquer outra coisa, inclusive até mesmo para CPU, né? A mesma técnica que basicamente que eu uso para fazer reparo de CPU também, né? Então, fica a dica aí para vocês. Peço que vocês não esqueçam, né, de deixar o like. Se não é inscrito, se inscreva. Se você quiser deixar algum comentário aqui, eu agradeço, né? E já lembrando aqui para vocês, né, se você quer fazer um treinamento do básico ao avançado em reparos em placas, né, aprender técnicas avançadíssimas de microsoldagem, aprender a analisar e interpretar esquema elétrico, a eletrônica aplicada em smartphone, aprender a analisar circuitos, né, saber sobre vários tipos de defeito e como começar uma análise de forma correta, aprender sobre falhas de inicialização em aparelhos que não ligam na fonte, que trava, né, que consome e cai para zero. Se
você tem essas dificuldades, cara, procure um treinamento que vai te orientar e vai diminuir o tempo que você iria perder, né, sem saber com quem estudar, né? Então, convido você a fazer o nosso treinamento EAD, que está num preço imperdível, R$ 247, com apenas um reparo você consegue até mais do valor que você investiu. O treinamento é vitalício, temos suporte ao vivo e online, né? E é isso, galera. Um abraço para todos vocês, Deus abençoe a todos, tamo junto e até o próximo vídeo, tá bom? Valeu, fui!